Satisfação, nego, a todos aí na sintonia aí. Sim, a minha filha, né, a Nianda, né, é a minha primeira pequena, né, meu primeiro filho. Ela foi diagnosticada com autismo, né, então é aquilo que a gente fala, né, irmão? A gente achava que conhecia tudo, né, respeitava tudo, fazia parte de muita coisa, mas depois que você realmente tem uma dor na família, né, uma dor que a gente fala é sentir realmente o que é o fato, né? Não a dor de tudo é tristeza ou algo do tipo, jamais, não é isso. Mas a gente fala muito isso quando a gente tenta identificar, é realmente passar por aquilo, vivenciar a dificuldade, a gente encontrar um planeta onde muitas vezes você tem tudo quadrado, mas o mundo é diferente, as pessoas são diferentes da outra, tem necessidade diferente e existe um padrão feito, né? Parecendo até que a pessoa que de repente mesmo tem a sua diferença seja aquela pessoa que está errada naquele processo, e não é. O ser humano, cada um tem a sua forma e suas necessidades, entendeu? E o autismo não é muito diferente disso, são pessoas dentro da formação, dentro da natureza deles, ele tem necessidades diferentes, a graus diferentes também, né? Então, muitas vezes eu não gosto de dividir, mas dentro da ciência que estuda, ele faz essa coisa, essa divisão, né? Grau 1, 2 e 3. E a gente sabe que não dá para dourar pílula, né? A minha filha é diagnosticada no grau 1, né? No nível 1 de autismo. Então ela realmente está na escola, tem todo um processo. Cada pessoa é diferente da outra. Eu acho que talvez a grande magia do autismo seja isso. Ela é exatamente o ser humano. Para cada pessoa não existe, por exemplo, você criar uma fórmula e falar assim, isso aqui que serviu para Nianda, que é minha filha, né? Deixar um beijo para minha pequena. Não vai servir para pessoa, de repente, meu vizinho do lado ou outra pessoa que seja. Então, essa é a grande questão do autismo mesmo. Por isso que o universal do autismo tem que estar ali, que é o respeito, que é os cuidados, que é realmente entender que aquele ser, né, aquela pessoa é um ser humano, é um cidadão, é um de direito igual como qualquer um, e tem as necessidades deles, e a gente como cidadãos, como país, como pessoas, temos que entender, compreender e tentar ajudar da melhor forma, entendeu? Porque quando você conhece seu filho, você começa a ligar, né? Aquele primo meu, aquela pessoa que, né, que muitas vezes você não tinha essa informação. E o mais interessante que, por exemplo, eu sou um cara que muitas vezes é esclarecido devido à música, talvez à arte, eu não tenho muito aquela coisa, mas as pessoas mais no dia a dia mesmo, ela se isola, né? Muitas vezes não vai numa festa de criança. Eu sei que a Nianda, eu sei o que eu preciso ajudar para ela, e mais que isso, eu assumo a Nianda como um projeto que é a Nianda, ela chama Nianda Estela, então eu sei que eu tenho que dar as melhores ferramentas para ela chegar onde ela precisa, que é dar o máximo e o melhor dela nesse mundo, né? Então eu sei disso, na minha particularidade, até por ter passado pelo que eu passei, pelas coisas que eu passei. E você não né? é eterno. Exatamente. Você tem que Você preparar tem um ela pra preparo, vida. exatamente. Então, assim, até aí tudo bem. Mas o problema maior é a grande maioria, porque muitas vezes as pessoas se isolam. Existe uma questão muito louca das mães, né? As mães autistas, as mães solo, muitas vezes, que é uma grande maioria. Tá? Por má interpretação da sociedade. Exatamente. Que estão Da ali sociedade. E você vê uma coisa de depressão, uma coisa que é muito louca que acontece. Você vê tantas histórias, irmão, que é muito complicado, sabe? Separação de casais por causa do Total, filho. Nego, total. Porque a pessoa quer pôr, às vezes, a vaidade acima da obrigação. Exatamente. E não consegue compartilhar a vida com esse compromisso. Sim. Então isso traz maturidade, traz uma maturidade assim para a pessoa que é de arrepiar. Não, de arrepiar. Que a pessoa não tem noção nenhuma do que é isso, porque não vai viver isso. Não vai viver isso. E eu também não vou, mais uma vez, eu preciso sempre explicar isso. Não posso dourar a pílula, Armando. Existem graus e dificuldades, e cada um tem uma sua forma. Então, realmente, por exemplo, existe o nível 3, que é uma coisa mais que precisa de uma atenção maior, por suporte, né? A necessidade que a criança tem. Então, assim, eu não posso também falar dourar a pílula, porque realmente não é fácil. Entendeu? A questão da Nianda é uma coisa que a gente aprendeu a lidar e tudo mais, mas ela é esse grau um pouco mais menor, você entendeu? Mas que não deixa de ser algo que você tem suas dificuldades e tudo mais, e a gente não conheça histórias como a nossa e histórias maiores que a gente vê superação, entendeu? Então, quando você vê um pai abandonando um filho, essas coisas, é algo muito triste, né, cara? Porque você deixa uma mãe ali solo ali, uma mãe que já tem um desgaste, uma mãe que de repente já parou de trabalhar, já parou de fazer um monte de coisa, né? Que nem a minha esposa sempre tá na terapia,
terapia são 3 vezes por semana, às vezes 4, você entendeu? Porque você quer ver seu filho desenvolver, você quer ver seu filho avançar, entendeu? E isso daí tô falando eu por ter uma condição de pagar um convênio e tudo mais. Mas se a gente for pro SUS, cara, essa estrutura, essa recepção, essa necessidade que a mãe tem de suporte é menor ainda. Entendeu? Porque a gente precisa realmente ser ouvida, né? E muitas das vezes é igual que ele falou, na casa do vizinho, às vezes soa mais do que na nossa casa, né? Então, as famílias realmente, elas são abandonadas, elas não têm a rede de apoio, né? Que elas necessitam ter, né? Dentro de casa, que é mais que a gente espera da família, essa rede de apoio. Muitas das vezes a gente não tem. A gente encontra dentro do grupo, que é onde a gente vê todas as famílias sendo acolhidas, cada uma com a sua dor, com a sua necessidade, mas quando a gente dá um suporte para ela, ela vê que ali ela pode subir um degrau e ela não vê que o mundo está perdido para ela, né? Que realmente ela tem uma direção para onde seguir. É esse o nosso papel, esse acolhimento, né? E a gente trata com amor e com cuidado todas elas. As mães, ela entra no grupo, primeira coisa, quando ela recebe um diagnóstico, ela vai ficar perdida. Quando o irmão ele receber um diagnóstico, ele vai ficar perdido. Então o Instituto Bufa hoje ele dá esse acolhimento. Foi o que eu falei. Eu peço perdão aos pais porque eu não tinha esse conhecimento. E todo dia no nosso grupo entra de 10 a 20 famílias. Hoje nós não temos apoio de ninguém. Pra gente vir pra cá, é um empresário que liga, irmão, você tá precisando do quê? Vou mandar uma moeda pra vocês pegar um Uber. Tanto que a Evelyn teve que me duvidar. Esse é o nosso propósito. Não temos recurso de ninguém. Mas o Instituto Bufa nasceu, que eu falo, nasceu do coração de Deus. E hoje eu estou dentro da mensagem da Bíblia: chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Hoje eu falo, irmão, no momento que eu estou aqui, eu vejo a sinceridade, irmão. Eu vejo no momento que o irmão está falando, principalmente eu. Você, irmão, eu sou da geração que lá nos rappers lá atrás, irmão. E a gente tem aquela mania, nós que é quebrada, olhar na bolinha, irmão. Como teve podcast que nós chegamos aí, nós nos sentimos bem, irmão. Né? Como teve uns aí que só quis ibope, irmão. Só aparecer. Não, isso não é nosso detalhe. A gente tem temas polêmicos de às vezes, pessoa que a gente está apresentando. Eu acho que esse não é o nosso objetivo. É mostrar o que pode ser feito e o lado bom. Esse negócio de ficar... Eu podia chegar para... Por isso que eu falo, o nosso podcast não é aquele de chegar... Como é que é? Você fez isso e aquilo para poder dar like, aquele negócio. Não, eu tenho acompanhado, irmão. A gente vê aqui a rapaziada que vem pra cá, boa noite, até todos aí que estão acompanhando, a gente vê, irmão. A gente vê no dia a dia a luta de vocês aí. Hoje nós temos a Fátima, né? Lá no litoral Itanhaém, né? Hoje a Fátima, se quando a própria família não aceita. A dona Fátima, ela passa por um processo. A maioria dos casos. Ela tem 58 anos, filho tem 39, também autista, não verbal, esquizofrênico. E no momento ali hoje, quando ele vai no portão, já tem a marca da mão dele e a marca da testa. Ele olha por uma fresta. Ele vê o mundo pelo um buraquinho no meio. Pelo um buraquinho. E olha que interessante, essa mãe hoje ela recebe o LOAS. Essa mãe recebe o LOAS. É a preocupação de todo pai. Eu falo isso para minhas filhas, uma hora eu vou partir. Fátima, deve estar assistindo. Né? Olha só que situação, hoje ela recebe o LOAS. Se amanhã essa criança, né, pela idade, pelos remédios que toma, ela partir, primeira coisa que vão fazer é cortar o benefício. Cortar o benefício, loucura. E essa mãe, quem vai segurar ela? Por esses 39 anos que ela cuidou. Que a cidade ela vai arrumar um emprego? É, muito doido, cara. Acaba se tornando uma armadilha, né? Por mais que seja um benefício que vem para ajudar, para apoiar e tudo mais, mas existe esse pré, né? É isso aí mesmo. A condição dele. Ele vai estudar, ele vai se formar, ele vai trabalhar, ele vai se relacionar e eu quero ganhar netos dele, se Deus quiser. A dedicação e desafio, né? Isso pra você virou até um desafio. Sim. É Evelyn, né? Isso. Evelyn, vou fazer uma pergunta que o Manuel fez há um tempo atrás. E quanto tempo você não foi você, a Evelyn? Muito tempo. As pessoas não entendem, né? Muito. Que nós se perde por um tempo, né? Sim. A gente se perde por um tempo. A gente várias vezes se olha no espelho, você não quer culpar Deus, ao mesmo tempo você ama demais aquele serzinho, ao mesmo tempo você tem dúvida. Eu passei anos sem ser eu mesmo, até entender o caminho. Uma vez que eu me achei, assim, foi maravilhoso me encontrar de novo.
Porque eu sabia que tudo que eu tava fazendo, mesmo no impulso, tava começando a dar resultado no meu filho. Eu tenho certeza que você passou por isso também. Sim. Então é muito doido. Muito. A gente pergunta pra cada pai atípico assim, quanto tempo você não foi você? Quanto tempo você se perdeu? Você ficou perdido. Sim. É muito doido. E sabe qual é a parte mais interessante? Vocês, muitas vezes, aí do outro lado do programa, não viu quantas vezes ela levantou, entendeu? Pra dar uma atenção pro meu pequeno aqui, certo? Então, quer dizer, essa é a vida da mãe. Por mais que eu seja um pai atípico, por mais que de repente eu coloque a minha... Nunca vai chegar perto. Isso mesmo. E eu vou usar uma frase que o Hungria gritou ao vivo, né? Quando você tiver dúvida sobre a sua luta, quando você tiver dúvida sobre sua certeza do objetivo, quando você tiver dúvida sobre aquilo que você quer conquistar, lembre-se e lute como uma mãe autista. Aí você vai compreender que essa luta, irmão, não tem limite. E o amor é a coisa mais poderosa que existe nessa terra e vai movimentar tudo. Deixar um abraço pro meu parceiro Hungria. Essa frase é maravilhosa. Quando você tiver dúvida sobre tudo, coloque suas forças e lute como uma mãe autista, irmão. Porque é a maior representação de luta e de guerra desse planeta.